Não tem quem não ajoelha diante desse Senhor. Como diz o Amadeu Lima, desde o mamando ao caducando, desde a criancinha até o velhinho, todo mundo tem um assédio pelo dinheiro. Porque, infelizmente, nós aprendemos assim. E nós fomos muitas vezes punidos por causa disso. Por que somos punidos no trabalho? Porque é do trabalho que vem o poder. E o poder escraviza, porque ele nunca se contenta com o que ele é e nem com o que ele tem. E como ele é um orgulho do mundo, ele nunca quer se rebaixar. Então aqueles que lutam e não conseguem ter, ele pune e isola. O que nós estudamos ontem, anteontem, não me lembro, que as pessoas humildes, esses têm que eliminar, tinarizar eles, tirá-lo de rota, escravizá-lo. E aqueles que têm, elevar, elogiar, intitular como uma fama. Vamos estudar um pouquinho, claro que esse tema é muito grande, não tem como terminá-lo. E como nós pretendemos às 2h, 2h30 por aí afora, a Santa Missa, então creio que vai ficar muito a desejar, não é? Mas uma coisa, uma ideia com certeza você vai ter. Por que surgiu essa lei bíblica? Simplesmente por um único motivo. Quando você estuda a Bíblia, gente, vai ser difícil pegar todos os capítulos e versículos, senão eu não consigo atingir mais longe o pensamento. Um amigo meu dizia, você quer saber, está escrito de Gênesis a Apocalipse, vai andar aí que você acaba encontrando. Tudo que eu digo para vocês estão escrito na Bíblia em capítulo e em versículo. Eu não prego fora da palavra de Deus. Às vezes, possa não dar tempo de ir achando todo o capítulo e todo o versículo. Mas no livro do Gênesis, Deus diz o seguinte, que Ele deu todas as árvores, todos os frutos, todos os animais, todos os peixes, tudo que contém em si mesmo sua semente, tudo que contém a carne e o sangue, para vos servir de alimento. Isso tudo não tinha custo e não tinha preço, porque olha a palavra, eu vos dei. Uma coisa que é dado não tem preço. Porém, irmãos, quando Deus fez essa proposta, não existia demônios, não existiam anjos maus. Existiam anjos bons. E os anjos foram criados para quê? Os anjos são assessores de Deus. Anjo é aquele ou aqueles que leva a bênção para que a terra recém-criada, para que o que recém existia na terra, ela dependia exatamente daquilo que é chamado a força da natureza. E isto tinha que ser auxiliada por uma força de quem criou a natureza. Quem criou a natureza foi Deus. Nós vimos isso ontem no livro do Eclesiástico, hoje, não me lembro, no capítulo 2. Que a sabedoria,
que os animais, que as aves, tudo foram criados por Deus. E Deus não criou isso para Ele. Deus criou isso para os filhos dele. E colocou como um benefício para os homens. E entre tudo isto, era uma maravilha, amados. E eu ressalto aqui que essa maravilha vai voltar a existir no planeta Terra. Quando o Senhor criar o novo céu e a nova terra. Porque esse primeiro plano dele foi derrubado pelo pecado. Porém, ele fez uma promessa que ele criaria um novo céu e uma nova terra. E ele prometeu no novo céu e na nova terra, aonde não ia haver mais dor, não ia haver mais sofrimento, ninguém precisaria plantar para o outro colher. Os animais ferozes, o leão, a onça, a serpente, brincaria com as crianças, porque assim era o primeiro mundo que Deus criou. O leão não era essa fera, a onça não era, nada era bravo. Tudo aquilo era lindo, que vivia no meio dos homens, no meio dos seres humanos. Eles não tinham que esse cheiro abomináveis em certos tipos de criações. As frutas não produziam nenhum espinho. Elas nasciam, cresciam, não havia mato para perturbar. Não havia praga para estragar. É a coisa mais linda. A beleza dessa natureza era chamado de jardim. Era chamado de paraíso. Por isso que quando você vai num lugar muito bonito, você diz, é um paraíso. Nossa, que lugar lindo. Gente, é um paraíso. E você não tem nem ideia do que é paraíso. Paraíso nós vamos ver se nós alcançar a salvação. Quando o Senhor nos levar lá em cima, nos deixar 260 dias em festa, os eleitos vão ser recebidos no céu com festa. Jesus, com uma corte de anjo, mais Nossa Senhora, vai vir buscar o povo, e a outra corte celestial vai ficar lá na esperança, como aqueles encontros bonitos. Hoje, por exemplo, parece que vai ter uma recepção, quem puder ir, vai, que é muito bonito por sinal, que os campistas vão estar sendo reunidos na nossa paróquia ali, Santuário Nossa Senhora de Fátima. Então os campistas vão vir de uma luta de vários dias, e toda a comunidade, os irmãos campistas e, enfim, quem não é campista, vão estar lá esperando eles chegarem. E cada um vai oferecer, ao menos quando eu fiz esse encontro, eu me emocionei muito. Foi muito assim, menos emoções, porque como eu fiz lá no Paraguai, eu não tive ninguém da família que tinha facilidade de ir para lá, né? Porque é muito longe, foi lá em Corpus Christi, Paraguai. Mas eu via quando as famílias, aí várias pessoas, amigas, fizeram papel de irmão, de irmã, de esposa, vieram me trazer presente também. Então, um grupo está lá e o outro está na expectativa. O céu vai ser assim. Mas como é que você sabe disso? Porque a Bíblia me conta. A Bíblia diz que no céu é uma festa que nunca se acaba. E a Bíblia diz que está preparando um banquete. Inclusive ela fala, não despende do teu dinheiro à toa. Por que gastar teu dinheiro com aquilo que não sacia? Se acreditares em mim, comerão suculentos manjares.
uma comida saborosa fará tua delícias. Então isto é o que nós vamos receber na eternidade. Então, irmãos e irmãs, era o plano de Deus. Mas todo esse plano era aqui na terra. Aqui na terra. E aí, todo mundo vivia sem precisar comprar, sem precisar vender, sem precisar ter enfermidade. E Jesus já me disse que isso tudo vai voltar a acontecer. E quando eu pedi uma confirmação, ele me deu um Atos dos Apóstolos. Homem de Israel, que estás aí a olhar? Este Jesus que você está vendo subir, ele voltará. Da mesma forma como você ouviu subir. Mas depois eu fui em Apocalipse e ele fala que ele é o alfa e o ômega. Apocalipse 21, 20, 21 por ali. O começo e o fim. E os eleitos vão ter toda essa alegria. Ele não vai ter mais dor, ele não vai ter mais sofrimento, ele só vai ter alegria e a morte não reinará mais. Para os eleitos, para as pessoas que entrarem no céu. Apocalipse 20, 21 vai falar isso. Lê lá em casa, que senão eu nem entro na história do dízimo. Eu só estou fazendo a preparação para dizer por que entrou o tal do dízimo na história. Então eles viviam maravilhosamente. Adão e Eva não tinham despesa de sapato, de sandália, de remédio, de lingerie, de vestido, de short, de calça. Andavam nus. E isso, a ordem era para eles continuarem na obra da criação. Contemplar as flores, as plantas, os frutos. E a glória de Deus era transferida nos anjos, e os anjos transferiam na terra. E a terra então recebia o natural divino, puro, o hálito puro, tudo puro, e ela então se produzia, reproduzia. Irmãos, e esses anjos tinham essa função. Mas de repente, eles começaram a olhar a beleza dos primeiros pais e começaram a se questionar. Ué, por que nós não temos corpo? Vocês se lembram que eu disse antes que anjo não tem corpo? Anjo não tem sexo. E anjo também não é esses menininhos de asa que a gente tem. Isso é apenas uma ideia de como é anjos. Anjo é um espírito. Por isso que Deus disse para Nicodemos lá, que o espírito é como um vento. Poxa, você está vendo essas coisinhas balançarem, mas você não está vendo o que balança ela. Mas para você entender o que é o vento, elas balançam. Aí o que será que está balançando ela? Alguma mão? Algum anjo? O vento. Então você vê a manifestação do vento, mas você não consegue decifrar como ele é. Isso é anjo. Diga para o irmão, está entendendo? Então um anjinho de asinha é as fitinhas. Lá no céu você vai entender tudo melhor. Deus já me deu essa felicidade, gente, de ver o trono da graça. Não tem como você explicar. Se você ler 1 Coríntios capítulo 2, você vai ver Paulo dizer isso. Que o que os olhos viu no céu não consegue ver aqui, o que o ouvido viu não consegue, etc. Esses anjos, então, começou a pôr na cabeça que eles queriam um corpo. Mas eles não foram feitos para serem corpo. Eles foram feitos para ser anjo. E o Senhor, então,
sabia que eles iam fazer caca. Mas como Deus é Deus, Deus confiou e acreditou. Olha para o irmão e diga para ele: irmão, Deus acredita em você. Fala para ele. E Deus sabia antes de você nascer qual era o seu nome. A Bíblia diz em Isaías e em Jeremias que antes do meu nascimento Ele me conhecia e me chamava pelo nome. Antes de eu ser fecundado na minha mãe, eu já existia no coração de Deus, no coração de Nossa Senhora. E a Bíblia ainda diz, gente, que Ele nos revela, porque Ele não faz nada sem consultar os seus profetas, sem consultar os teus anjos. É uma coisa tão linda ter essa intimidade com Deus. É muito bom. E esses anjos, então, colocaram essa ideia na cabeça. Por que nós não temos corpo? Por que nós não temos braço? Olha lá na terra. Nós não somos assim. E toda a ação começa, toda tentação, melhor digo, começa por uma ação. E toda a ação que forma uma tentação, ela inicia do pensamento. Você começa a pensar uma coisa e talvez você até esquece que pensou, mas você pensou. O teu pensamento fotografou no espírito. Como fotografou no espírito, você se tornou um homem pensativo. E dependendo do que você pensa, e o que está estimulando você pensar, dependendo da fonte que venha, é o resultado que vai dar no corpo. Então estes anjos, por ser espírito, eles eram pensador, porque o pensamento vem do espírito, e o espírito vem no pensamento. Não dá para você tirar o pensamento do espírito. Não dá para você tirar a razão do teu corpo. Não dá. Não dá para tirar você de você mesmo. Não dá. É um conjunto muito bem feito que Deus criou. E aí então, o que eles pensaram? Que não era bom ser o que eles eram. Como não era bom ser o que eles eram, eles quiseram ser o que não era para ser. Aprenda que aquilo que Deus não traçou para você, não queira ter, não queira fazer e não queira ser. E qualquer teimosia nessa área, você acaba se dando mal. Foi o que aconteceu com eles. Mas entre a hierarquia desses anjos, um começou a questionar. Nós não podemos fazer isto, porque nós somos anjos e nós somos menor do que Deus. Carta de Pedro vai dizer que muitos anjos às vezes é menor do que nós, menor um pouquinho do que os anjos, mas cheio de força e vigor. Porque, irmãos, a grandeza angelical está na grandeza territorial. O anjo, ele se transforma em anjo porque ele saiu de uma vida, de um corpo. Então tem essa classe de anjo. Há uma classe de anjo que Deus fez anjo. Mas o miríades e de miríades de anjos são pessoas que foram gente nesta terra,
e que alcançou a graça e se tornou anjo no céu. Então há duas classes. A classe que nasceu anjo, ponto. E os anjos que são anjos por conta de ter sido vida aqui nessa terra. E a mesma condição é o outro lado. As hierarquias de demônios nasceram anjos bons. Mas, por causa dessa ideologia errada que eles criaram, eles se tornaram anjos maus. Então, o que eles queriam e o que eles reivindicavam? Um corpo. E para eles terem um corpo, eles precisavam roubar o corpo. Porque se anjo não tem sexo, como é que ele podia fazer um corpo? Como é que ele podia fazer uma menina, um rapaz, um moleque, um homem ou uma mulher? Ele não tem sexo. Ele é um anjo. Mas Deus pode fazer, porque Deus do nada fez tudo. Então Deus fez o homem do nada. Fez o homem de um pelote de barro. E acabou soprando no homem a vida. Olha que bonito. E o inimigo não sabe fazer nada, a não ser destruir o que é feito. Então o que ele imaginou? Para nós ter um corpo, nós temos que entrar no corpo daqueles caras lá. O outro foi e disse, mas nós não podemos. Até porque nós somos menor. Deus não vai permitir. E o que tinha a ideia mais apurada disto, disse, mas nós não somos obrigados a obedecer a Deus. Por isso que pecado é desobediência. Por que obedecer a Deus? Não. Ele é maior porque ele é único. Não tem competidor. Ele quer ser o tal. Mas vamos criar uma competição. Por isso que competição é problema. Por isso que orgulho é problema. Por isso que inveja é horrível. E os outros compram a ideia. Mas como nós iremos fazer? Nós podemos ser punidos, mas e daí? E daí? Nós arrumamos um jeito de tirar o plano desse Deus. E nós derrubamos o plano dele. E colocamos o nosso. Aí tem um Deus. Ele é único. Nós estamos em três. É o diabo, é o demônio e é o Satanás. Satanás, o chefão, que levantou a ideia. O demônio é o segundo assessor e o diabo é o terceiro. Em três nós derrubamos ele é único. Mas como vamos fazer? Nós entramos em um animal, o mais bonito que tiver na terra. Nós se escondemos em uma serpente e nós vamos conquistar a mulher. Conquistando ela, nós chegamos até no homem. E essa história é assim até hoje. O que é em que o homem se rende? Com a mulher. Porque a fraqueza do homem é duas coisas nesse mundo: dinheiro e mulher. O dinheiro derruba qualquer homem. O dinheiro levanta qualquer homem. Uma mulher derruba qualquer homem. Uma mulher levanta qualquer homem. Eu não preciso explicar isso com detalhe, porque muitos de vocês têm experiência nisso mais do que eu. E você sabe que eu não estou mentindo. Por isso que a Bíblia diz que é melhor morar com o leão, com o dragão, do que com uma mulher maldosa. Por isso que a Bíblia diz que o homem que não anda na lei de Deus, ele é pior
do que um jegue indomável. Então veja como que a coisa se torna diferente nestes sentidos. E aí então amadureceu a ideia e aquela história que não precisa detalhar, que todo mundo sabe de cor. A serpente vai tentar Eva. E depois que tudo ocorreu, eles deram o grito da vitória, mas tinha um outro problema. O primeiro passo foi dado. Eles não podiam sair do Éden, lugar de Deus, e entrar na terra. Porque terra é mãe, é tido como semente, aliás, como mãe que produz. E o homem é tido como semente. Mas não precisava o homem semear a semente. Não precisava. O que fez esse estrago foi o maldito do demônio. O homem não ia ter nenhum assédio por mulher. Meu Deus, se você pegar uma criancinha, um nenenzinho, uma menininha, aí como a menininha do Tietê, você teria uma malícia com uma menina dessa? Se você visse uma menininha dessa só de calcinha ou peladinha, que malícia você teria numa criança dessa? Não é cabível, não existe razão para você maliciar num nenenzinho. E mais tarde Jesus fala, por que ele fala? Se não se tornar como criança. O que ele quer dizer? Que você volta a ser pequenininho com a criança? Não. Criança não tem malícia, criança não faz pecado. É nesse sentido. E aí então, quando Deus viu que a coisa estava para derribar, ele desceu do céu e foi até aonde estava o homem. E disse para ele, olha, tudo que vocês têm aqui é pela disposição de cada um de vocês. Mas tem uma árvore que essa vocês não podem ir nela, nem tocar e nem comer. Porque essa árvore trata-se árvore da ciência, do bem e do mal. Bem porque foi Deus que criou, mas mal foi porque o inimigo estava rondando para estragar. Essa árvore tem o mesmo sentido da folhinha aí. Esse fruto, essa árvore, é apenas uma imagem para que a pessoa entenda o que é o pecado. Porque se Deus falasse, não peque, não peque, eles não conheciam pecado. É como eu falar para você, não mexa aí porque é perigoso, não mexa aí porque vai fazer mal, não mexa aí porque você morre. Você iria me perguntar, mas no que eu não posso mexer? Então você tinha que me dar um exemplo no que eu não poderia mexer. O exemplo é a árvore. Mas na verdade, essa árvore é o nosso corpo. Você é uma árvore genealógica. Em outras palavras, não toque em Eva, não toque em Adão. E quando não se podia fazer isto? Antes da hora que Deus delegasse. Esse é o grave problema de transar antes da hora. Esse é o grave problema de adulterar com a árvore que Deus não te deu. Entendo. Como eles desobedeceram, então criou o quê? Todo o mal. Agora Deus podia fazer o quê? Eliminar o homem. Mas Deus já não tinha mais poder de eliminar o demônio. Deus tem o poder de vetar
que o demônio te ataque segundo o seu pedido. Mas você tem que ter a ideia de não fazer a lei que o demônio te propõe. Se você faz a lei que o demônio te propõe, você faz parceria com ele. Então isso tornou uma escolha vossa. Como você tem liberdade, você escolhe o que você quiser. Deuteronômio 30:11. Eu coloco diante de ti a vida como bem e a morte como mal. E não é difícil você escolher o bem. Porque o bem não está lá em cima no céu e você vai dizer assim: como é que eu subo no céu para fazer o bem? Como não está no fundo da terra para você dizer: como é que eu entro na terra para fazer o bem? Não, o bem está perto de ti, na tua mente, no teu coração, e você pode cumprir. E foi isso que Deus falou para Adão: não toca nesta árvore, porque ela é a ciência do bem e do mal. No dia em que você tocar, você morre indubitavelmente. Ou seja, ele perderia toda a graça que era toda dele. Como o demônio escolheu ser demônio, Deus teve só um poder: de criar um lugar e lançar ele nesse lugar. Mas Deus não pode mais mandar na vontade do demônio, porque ele é perdido, ele é falido, ele é estragado, ele é morto, ele não tem vida. Então o que Deus fez? Isolou ele. Mas ele se sente na capacidade de dizer: você não tem nada com a minha vida, eu vou fazer o meu trabalho. Então Deus foi e falou para eles: não dê ouvido, porque este cara vai prejudicar vocês. Mas eles não obedeceram. Então pecado é desobediência. Bom, ideia formada. O pecado entrou, os primeiros pais pecaram, e agora? Aonde ficaria a palavra de Deus? Crescei e multiplicai. Por que lá no casamento é dito: promete aceitar os filhos que Deus te dá? Mas a quantia de filho que você quer, é você que escolha. Com uma ordem e com uma lei. Qual é a lei de Deus para mim ter tantos filhos que eu quero? A lei do amor. Não a lei do gozo, do prazer somente. Eu não quero ter filho, então eu não semeio quando o terreno está fértil. Quando é que você planta uma semente? Quando a terra está molhada. Nem sempre você vai receber natividade plantando numa terra seca. E a mulher é terra. Ela tem o período que ela está molhada, que ela está fértil, e ela tem o período que ela está seca, que ela não está fértil. Então o que você precisa? Conhecer o terreno que você conquistou. Mas como a humanidade não estuda a Bíblia, não leva nada a sério, eles tentam fazer uma tabelinha desorganizada. E muitas vezes também a mulher não consegue alcançar esta ética do corpo dela. E às vezes ela pensa que ela está sem fertilidade, e às vezes ainda tem alguns fragmentos de fertilidade e acaba concebendo, e isso tira o crédito dela que tabelinha não funciona. Porque ela fez tabelinha e ela engravidou. É sério, gente, é sério. Seja como for, veio exatamente o que não podia vir. Uma fecundidade dentro de um corpo que já tinha uma parte do pecado dentro dele. Essa parte caiu em Caim.
porque ele foi o primeiro a chegar no útero. E a outra parte foi Abel. Então Caim recebe o acúmulo todo da situação. Em muitos casos, claro que há exceção em cada regra, em muitos casos sempre o primeiro filho ou o último filho, o primogênito ou o unigênito, aliás, o último, ele é que vai trazer o problema na família. Ou o problema pega no primeiro, que é o que mais sofre, o que mais foi castigado, é o que mais deu problema, ou se desvia no último. E aí então os comentários, caçulinha, né? É apopado. Isso no mundo físico, nós estamos estudando o mundo do espírito. Então o que ocorre? Caim traz toda a bagaça do pecado no corpo dele. E que culpa tinha ele? Nenhuma. Mas como ele nasce com esse problema, ele começou a ser o problema na família. Por isso que quando um filho é muito problema na família, aprendendo o que você está aprendendo agora, comece a analisar e ir orando. Como o pecado entrou, precisou de pagar o que o diabo cobra. Porque o diabo faz isso. Ele te dá, mas ele te cobra. Veja diante de uma traição como você fica, a primeiro ato de traição que você cometeu. Veja o teu primeiro relacionamento sexual, aonde, com quem e como. Você sabe onde foi tua primeiríssima vez? Aonde foi, com quem foi e como foi. Cada coisa dessa marca um ponto. Aonde? Que ambiente que era? Dentro de carro, na casa do namorado, no motel, no mato, não importa. Aquele primeiro ato são três coisas. Três coisas. Primeira, como estava o teu corpo pela primeira vez? Que reação você sentiu? Você era uma menina virgem, você era um rapaz casto, nós estamos falando da primeiríssima vez. Olha que sensação você sofreu. Aí, segundo passo. Foi totalmente despida, no caso de Eva, totalmente despida, porque eles não tinham roupa. Meia boca, tipo, não despiu totalmente, marca ponto. Outra coisa, houve a penetração ou não houve a penetração? Se houve, sangrou. Não tem como você não cortar uma parte do teu corpo e não sangrar. Porque ali estava o véu de uma virgem. Você representa Maria. O véu de Nossa Senhora é o ímen da mulher. O ímen de Maria não foi rompido. Ela não precisou de homem. Foi o Espírito Santo que engravidou ela. O ímen de Maria não foi rompido ao dar filho Jesus. A Bíblia diz que este é um santuário que mantinha a porta fechada. Por isso que mais tarde Jesus vai dizer, eu sou a porta. E que ninguém entrou nesse santuário. Mas aquele que entrou e saiu sem romper a porta. Então Maria foi virgem antes e depois da sua gravidez. Por isso ela leva o título a mais bela, a mais pura, a mãe do puro amor. Porque também como menina, como virgem,
ela tinha desejo de se casar. E quem não sabe que se casa tem este ato? José também tinha desejo de relacionar com Maria. Ele era jovem. E quando ele soube da gravidez, o que ele fez? Vou abandonar, ela me traiu. O anjo foi lá avisar, não precisa detalhar que todos vocês sabem. E ele recebeu Maria, para os que vivem amaziados, é um bom tema. Tanto para o rapaz como para a menina, tanto para o homem como para a mulher. Ela recebeu, a Bíblia diz que José recebeu a Maria em sua casa. A partir do hora que o anjo disse, não tema receber Maria por mulher. E ele recebeu ela como uma esposa. Mas uma esposa, mãe, sem o prazer da carne. Por isso que Paulo diz que quem faz o desejo da carne não pode agradar a Deus. Então eu não posso ter amor com a minha mulher. Não. Com a sua mulher você pode. Porque ali já não é um desejo da carne. Ali é um sacramento para você formar família. E porque você encarou este sacramento, Deus coloca um desejo na tua carne dentro da regra de um pai, de um varão, de uma mãe, de uma varoa. É muito lindo as histórias. E Caim, então, nasce e se torna essa pessoa terrível. Deus, então, disse para Adão, mate um cordeiro, sacrifique, para a gente pagar as despesas do pecado que você fez. Porque o inimigo, gente, ele é seco. Então ele tem sede de sangue. Quando alguém mata alguém, o inferno faz a maior festa. Tanto que as armas de guerra foram nascidas da origem de Caim, de Cã, que era neto de Caim. Ele que foi inspirado a fabricar arca. Aliás, fabricar flecha, espada. E isto ele fez porque ele já se sentia complicado com o pecado. Porém, Deus disse, você sacrifica um cordeiro, erige um altar, isso é dízimo. E você pega a carne do cordeiro e coloca diante do altar. O sangue do cordeiro, você borrifa o altar, salpica o altar com o sangue. E a veste do cordeiro, você cobre a tua nudez. Então, Adão e Eva foi coberto pelo sangue do cordeiro. Repita isso. E aí vocês sabem de todas as histórias para frente, né? Eis o cordeiro de Deus. É como um cordeiro mudo no matadouro. E, enfim, quem é o cordeiro? É Jesus. Então o Senhor prepara uma salvação para o povo. Essa salvação tem um título, a Santa Igreja dá esse ensino. Longa história da salvação. Então foi decretado uma lei, a lei do sacrifício. A lei do sacrifício prescrito pela lei. E quando você fizer isto, você está pagando as despesas que o meu adversário cobra, mas você precisa também compreender que o teu Deus que está te dando a salvação sou eu. Para me ver se você me ama e que se você tem interesse de salvação,
você terá que cumprir esta lei. E esta lei eu vou te dar. E eu agora vou te dar ela para você ver. Abra a Bíblia. Olha a lei como veio. Levítico, capítulo 26. Quando acharem, digam amém. Ou melhor, acho que é 27. Capítulo 27. Tudo aqui vai falar do dízimo, começando lá no capítulo 27. Mas o tempo não dá. Vamos lá no versículo 30. Levítico 27 e 30. Quando achou, digam amém. Gênesis, Êxodo, Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Amém? Está escutando, São Paulo? Se não for dizimista, está na roça, hein? E não é coisinha, é 10%. Olha a lei que Deus promulgou. Todos os dízimos da terra tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores são uma propriedade de quem? De quem, irmãos? Diga para o do lado, está escutando? Se é do Senhor, não é tua. Então para com essa história que dízimo é questão de consciência, é fazer um coraçãozinho por lá na parede e tirar uma fatia. Dízimo é questão de amor. Não, dízimo é lei sagrada de Deus. E nós vamos ver por que isso entrou. Se eu sou um dizimista, eu estou dentro da cumplicidade da lei de Deus. Então o que ocorreu? Os primeiros moradores da terra levou essa ideia que o Senhor passou. E a Bíblia conta no capítulo 4 do livro do Gênesis. Agora você vai ver que Caim tem culpa de ser o que ele é. Que a culpa não é só do pai e da mãe dele. A culpa maior foi dele. Porque os primeiros pais não conheciam pecado. Então foi mais fácil de ser enganado. Mas ele já era homem formado, ele já sabia o que era pecado. Então ele pecou sabendo. É como você, diga por amado, você sabe que coisa é pecado e você faz. Fala aí, por irmão. Estão entendendo, gente? Queridos irmãos, a Bíblia conta no capítulo 4, versículo 3. Passado algum tempo, ofereceu Caim fruto da terra em obração ao Senhor. O que é obração? Fruto da obra, fruto do trabalho. E foi oferecido a obra, o trabalho do dízimo. Dízimo quer dizer 10. É do Senhor essa propriedade. E Caim também ofereceu. Mas ele não foi justo. Ele fez como muitos católicos fazem. Pega uma importânciazinha e dá lá e diz, esse é o meu dízimo. Não, meu amigo. Teu dízimo é 10% do produto do seu trabalho. Tudo bem, dá quanto você quiser. Quando você chegar lá no reino, vai abrir o livro da vida, e aí lá no trono da graça você diz, e aí você volta no cemitério, pega o seu corpo, vai trabalhar para pagar a tua dívida. Digo para o irmão, está escutando, bendito? É sério, irmãos? E o povo não faz porque não pregam a verdade. E você está vendo a verdade aqui na palavra. Mas veja o versículo 4. Abel de seu lado ofereceu o primogênito do seu rebanho das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua obração, mas não olhou para Caim, nem pelos seus dons. Mas Deus não pode concordar com o erro.
Deus não pode concordar com roubo. Deus não pode concordar com hipocrisia. E quando Deus não aceitou a oferta de Caim, ele se revoltou com Deus. Porque ele não deu o que foi combinado para Deus. Abel deu o combinado. A Bíblia diz que Abel deu o melhor. Porque Abel era pastor e Caim agricultor. E ele pegou o melhor do rebanho. Mas Caim pegou lá uns fragmentos e levou. Então Deus não olhou. Quando se trata de dízimo e você não dá o dízimo, Deus não olha para aquela. Porque ele se sente lesado e enganado. E Deus não pode proteger quem não se protege. Deus não pode ajudar quem não se ajuda. Deus não pode confiar em quem confia em um Deus tão maldito como o demônio e não confiar nele. Mas acontece que você ama mais o dinheiro. Por isso você vive numa merreca de vida. E se você tem bem, se você tem um movimento, se você tem um aquisitivo de médio a alto, você vive em desespero. Você tem dinheiro, mas não tem paz. Gente, é 50 anos que eu rodo o mundo fazendo isso. Eu atendo toda classe de gente. Desde aquele que está afundado numa cama, sem um tostão, nada para comer, até aqueles que é candidato, deputado, famoso, cantor. E por que que é? Por que que você tem que olhar o preço? Por que que você tem que ficar revoltado quando sobe? Por quê? Toda vez que eu abasteço o meu veículo, eu pego a importância e dou para o frentista. O cara veio fazer a calha aí para mim, tadinho, um som estridente, aquele som que a sábia eles com a mão naquela calha. Terminou, paguei, dei 100 para cada um dos calheiros, 2, levou 200. Nossa! Ô irmão, Deus te pague, há 30 anos eu faço isso, nunca me deram um centavo. O Deus que pague, que ele falou com tanto coração. Uma tarde veio uma pessoa aqui, colocou R$500 no meu bolso. O que a Bíblia diz? Se eu amasse o dinheiro, eu não fazia isso. Porque eu paguei o combinado. Mas eu vi o sofrimento daqueles funcionários. Olha para o lado, fala, você é igual o Camilote, irmão? É nada! Olha as lágrimas que você derrama para pagar uma continha. Amado povão, vem aqui em casa, come. Eu não admito muito essa história de vir em casa e ter que trazer o que comer. O que tem na mesa põe, se acabar Deus põe outro. Amém? Mas claro que tem gente consciente, então nós vamos lá, vou levar uma ajudinha, vou estender a mesa. Mas o que eu tenho de levar? O estômago para ser cheio. E se acabar, eu vou dizer, ó irmão, acabou, o que tinha foi posto na mesa. É diferente, tem gente que nega um prato de comida. Eu conheci uma família que o irmão tinha problema e a irmã tentava tratar dele. E o cunhado quase matava a irmã. Quantas vezes eu levei marmita escondida para esse cunhado? Porque o cunhado não admitia. A história virou. Hoje o cunhado é até bem remunerado. E é o irmão que está, é o cunhado que está cuidando dele. Diga para do lado, o mundo dá volta, vizinho. Fala aí, por irmão. E vocês conhecem história assim. Com certeza vocês conhecem. Desfazer dos outros, roncar grosso, porque você é patrão. Para. A Bíblia diz, não oprime o teu funcionário,
Porque ele te lança uma maldição e você sofre ela. O teu dinheiro pode pagar o advogado, mas o teu dinheiro não paga o diabo. A paga do diabo é a humildade, é o dízimo, é o sacramento da Eucaristia. Mas como é que você pode comungar o perfeito se você está com mancha? Ele disse, se for diante do meu altar, sabendo que tem algo contra ti, não vai me receber, não vai no altar, vai reconciliar com o teu irmão, aí vem fazer oferta. Nós estamos de mal com o irmão, nós não falamos com ele, nós estamos odiando, processando ele, e entra na fila. E quantos casos que ainda tem um palitozinho de ministro dando comunhão para os outros? Vai ficar caro, irmão. Fala para o outro lado, vai ficar caro, irmão. Mas vê se alguém tem coragem de pregar isso. Ah, não tem. Estava conversando com o ministro um dia, ele falou, cada vez que eu venho trabalhar de ministro aí, nós quebra o pau naquela sacristia. Eu falei, depois você tem coragem de dar comunhão para os outros, falar o corpo de Cristo, rapaz? Deixa a abóbora lastrar, vocês sabem do que eu estou falando. Queridos irmãos e queridas irmãs, Abel deu o melhor, e Deus agradou da oferta de Abel. Pergunta para o outro lado, Deus está se agradando com o teu dízimo? Você está dando o dízimo de tudo? Quando você for ao caixa lá, você separa o do Senhor ou vai tudo no banco? Dá um toquinho no vizinho aí. Está escutando, Italianão? A mulher até foi embora já, né? Ah, beleza. Essa hora dói barriga, dói bexiga, dói a cabeça. Diga glória a Deus. Liga para o Camilote se ele está escutando. Ele não escutou nada. Amém? Está escutando, Luizinho? Está escutando, seu Lazinho? Então dá glória a Deus. Está escutando, Delicole? Sei que essa carinha não está dizimando, Delicole. Não está? Então os tormentos te pegam no meio da noite. Ah, gente. A coisa é feia. Pergunta se o São Paulo se ela está dizimando. Ah, não está. Né? Mas não, você vai mentir para mim? Então não dê nada. Não dá nada. É menos pecado se não dá nada. Porque daí você vai ser punido com menos açoite. A Bíblia diz que será açoitado com muitas varas. Você não dando nada, você está de acordo com o que o diabo quer. Então ele vai te poupar um pouquinho quando você chegar lá. Mas se você dá uma de cristãozinho e dá errado, ele vai falar, você não estava servindo o homem lá? O que você está fazendo aqui? Não era para você dar nada para ele. E no entanto você foi enfiar no altar dele e agora está aqui, pau nele. Digo para o mundo, está escutando? Vocês vão escutar essa conversa, mas gente, não é bíblico? Será aceitado com muitas varas, será aceitado com menos golpes. Ainda fala golpe de azarrogue, que nessa linguagem é pênis de boi. Eu me lembro quando o Zequinha lá na Barra era delegado, ele me mostrou. Ele seca o pênis do boi e fica com 1 metro. Eles descem no lombo dos presidiários, corta por dentro e não dá sinal no corpo. E é com isso que você vai apanhar lá no Sheol se você não for dizimista. Diga, meu Deus do céu. Você vai ter vergonha de ficar lá dentro e os caras te surrando. E a Bíblia diz que ainda vai ter choro e ranger de dente. Diga, não, você é dizimista. Fala aí, irmão. Ô grandão, você é dizimista, grandão? É nada. Fosse dizimista, a menininha não ia ter surto, não. Até lugar para estacionar você tem sendo um dizimista fiel.
Não acredita, ande comigo. Não tem lugar, tem, eu sou dizimista, eu vou chegando, o carro está saindo. É só andar comigo para ver se eu estou mentindo. Mas não tem, acabou, eu chego lá, ainda tenho, sobrou um. Porque Deus zela dos seus eleitos. Amém? A Bíblia conta no versículo 5, aliás, no 5 mesmo. Mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. Que jeito que ele ficou? Abatido. E sabe por quê? Porque ele foi infiel. É o que você fica quando você vai pagar uma conta na loja e você vai dizer, você marcou mais, eu não devo tudo isso. Você está errado. Compra por mês no mercado, hora que vai pagar. Você chega em casa, esse mercado me roubou. Eu não comprei tudo isso. Quando chega o talão de luz, meu Deus do céu, olha o preço. Quando você escuta, vai subir o petróleo, você sente uma fisgada no coração. E diga que é mentira. E amaldiçoa a Sanepar porque está cobrando caro. Fica um dia sem água. Você vai ver se o que você paga de água é caro. Fica um dia sem energia para ver se o que você paga de luz é caro. Dá um tapinha no irmão, diga que você está escutando unha de vaca. Fala. Amém, gente? Mas como ele ficou irado, o Senhor disse-lhe, versículo 6, acompanha aí. Por que está irado? E por que está batendo o teu semblante? Deus perguntou para ele. Como ele está virado, ele não respondeu nada. Vê quando o teu marido está brabo, carrancudo, você fala, como é que ele fica? E está irado. É muito duro ficar irado. Amém? Porque quando você ira, o semblante abate. É bíblico, você está vendo aí. O Senhor então faz um convite para ele. O convite que Deus fez para Caim é o que está fazendo para vocês agora. Diga para o do lado, você está escutando? Dá um tapinha na Amadeu, vê se ele está escutando. Dá um tapinha no Frasato lá, eu não lembro o nome dele, vê se ele está escutando, o Delic de Cole. Dá um gritinho lá atrás para o povinho de trás lá. Ei, povinho de trás, fala aí, vamos ver. Diga lá para o Cassinho, lá no fundo. Amém. Aleluia. Diga lá para do céu. Como é que está lá do céu? 10% religiosamente. Não minta, porque a finança cai. A gente é lerdo. E é por isso que fica revoltado, é por isso que fica estressado, é por isso que tem que gastar horrores com remédio, é por isso que tem que comprar remédio para dormir. Você está roubando Deus, quer que Deus te dá sono. Amém? É duro escutar isso, irmão. Se é aposentado, ganha 1.200, acho que é isso mesmo, não sei. 120 é de Deus. Olha quanto ainda te sobra. Mas glória a Deus. Mas a igreja pede 1%. A igreja pede 1 porque você não está dando nada. Se der 1, menos tem 1. Mas a igreja vai ter que se acertar diante de Deus também, porque na lei está dizendo que é 10. E Deus disse para a igreja que era para ela ligar no céu o que estava ligado na terra. E na terra está ligado que é 10%. Aí tem que punir o camelote, porque olha o que ele fala da igreja.
Eu não estou falando da igreja, eu estou falando da lei de Deus. 16:2 de Lucas. O que ouso dizer de ti, presta-me conta da tua administração, porque não poderá mais administrar meus bens. Olha para o altar e diga, está escutando, Camelote, bem caprichado. Esses diziminhos que vocês pagam aqui na comunidade, meus queridos. Você acha que eu vou fazer festinha, passear, andar bonitinho com o dinheiro do meu Senhor? Não. Pelo contrário. Aquilo que eu ganho para mim, ainda eu ponho para o meu Senhor. Parte dessas construções aí foi trabalho, reserva que eu trazia do tempo que eu fabricava lá na Barra. Inclusive uma casa com uma data e meia que eu vendi, está tudo enterrado aqui dentro dessa comunidade. E eu estou vendendo as minhas propriedades lá e já disse para os meus meninos. O que eu pegar lá é avaliado em mais ou menos, segundo a avaliação que foi para fazer o inventário. Só que esse povo é assim, né? Para inventariar entrou no valor de 980 mil. As casas e as datas que eu tenho lá. Ganhado no suor, no martelo, na marreta, plantando roça. Então eu tive que pagar um imposto seguramente de 990 mil. Para fazer o inventário. Os meus filhos passaram tudo no meu nome. Pai, ninguém vai querer, é tudo seu, faça o que o senhor quiser. Quer vender, quer ficar, é teu. Mas como eles passaram tudo para mim, quando eu vender, a metade sagrada vai tudo para eles. Não vou tirar um centavo do que é dos meus filhos, porque eu quero ser justo, eu quero morrer justo. E digo para eles por vida, pelo amor de Deus, não faça eu passar vergonha no céu quando eu morrer. Primeiro, porque toda essa propriedade aqui na cidade não é de João Camilote. De João Camilote que é só trabalho. Há uma cláusula na nossa fundação que se essa comunidade acabar, vai todo para a diocese de Umuarama. Então, praticamente, eu estou trabalhando para a Diocese de Umuarama. Nós somos terceirizados nessa missão para a Diocese de Umuarama. E o bispo, Dom João, sabe muito bem disso, e ele sabe muito bem disso, porque ele veio me falar com questão de dízimo, que estavam pegando no pé. Eu disse, Dom João, se o senhor me proibir do povo me dar essa ajudazinha, então o senhor já pega a chácara, tudo para o senhor aí, eu volto para a minha barra, porque lá a casa é minha, o terreno é meu, o pavilhão é meu, eu volto a fazer serralheiro, fazer carroceria, fazer móveis, que eu vou trabalhar sem precisar de um centavo de dízimo. Pelo contrário, eu vou levar dízimo para a igreja. Não, fica agitado, não, estou abordando, porque uns padres fez comentário. Eu disse, não, eles vão comentar mesmo. Mas pelo contrário, eu estou enchendo as igrejas de dizimista. E olha, amados, a luta que eu travo aqui, para mim fazer, para mim não ter. Se eu morrer, a minha família não tocar em frente, eles vão perder tudo. O problema é deles. Mas enquanto tiver um sustentando a comunidade, é da comunidade. Amém? Mas sabe que isso aqui não é herança de filho nenhum. Então, por que ter medo de investir? Por que achar que se você dá um dízimo para o Camilote, você está servindo o Camilote? Outros, então, chegam a pagar um dízimo depois quer exigir de mim. Ah, você tem que me atender porque eu pago o dízimo. Vá, pasfava com o teu dízimo. Não vem me dar dízimo em troco de eu ir rezar para ninguém, porque eu não tenho essa função. O dízimo não é para mim. O dízimo é um dinheiro do meu Senhor. E Deus sabe onde está sendo aplicado, porque eu não sou louco. Eu vou entrar em juízo. Então Caim ficou irado. E o que ele fez? Deus chamou ele. E ele virou as costas para Deus.
E Deus recomendou, como Deus está recomendando para você. O que Ele está nos recomendando? Deus disse para Caim, versículo 7. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderá reabilitar-te. Como está a tua vida financeira? Por que você não está prosperando? Porque você não está fazendo certo. Quem não faz certo está fazendo errado. Mas não queira ser um dizimista fazendo uma barganha. Eu vou dar 10 de dízimo para você ter 100, porque a Bíblia diz que dá 100. Você entra a ser dizimista com essa ideia, você vai se arrebentar. Porque dízimo não é comercialização, vou dar para o céu me dá. Não, dízimo é para você literalmente servir o Senhor teu Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, se praticarem o bem, dando dízimo, sem dúvida, poderá reabilitar-te. Então você começa a ver diferença na tua finança, diferença na tua saúde, diferença no teu trabalho, diferença nos teus funcionários, sendo justo. Amados, se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te. E de repente você ouve esses ensinos, você começa a dar dízimo. Mas o diabo vem para cima de você como vespa. Então aquele mês ele te tira ganho. Foi minha experiência. Ou alguém cai doente. E aí você está com o dízimo reservado do lado, o bicho já diz aí, tá vendo? O cara lá falou que quem paga dízimo é protegido. Enquanto você não pagava, estava tudo bem. Você começou a pagar dízimo, o negócio começou a virar nos avessos. Então entenda. Nós aprendemos hoje de manhã que quando entrar no serviço do Senhor, ser dizimista é estar no servir Senhor. É muito mais valioso aos olhos de Deus um dizimista fiel do que um pregador fiel, do que um sacerdote fiel. Porque não tem um compromisso maior nesse mundo do que andar certo com a lei. Amados, para aqueles que cumprem a lei, diz o Senhor, não há retaliação. Não é necessário de juiz para quem cumpre a lei. Obrigado. Então, amados e amadas, ser um dizimista é muito difícil os primeiros meses, porque você vai ficar devendo no mercado para não dever para Deus. Isso pode escrever que vai te acontecer. Pode escrever. Quando que isso irá acontecer? Quando você não der o dízimo de todo o coração, como diz a Bíblia. E claro que os primeiros dízimos, você vai olhar e a tentação vai dizer, mas será que é tudo isso de dízimo? Então qual é o melhor negócio? Os 3 primeiros meses, você separa. Mas seu João, como eu separo? Meu dízimo vem só na lavoura, sem nenhum problema. Mas desde que você semeia, até que você vende a planta, você não pega mais nenhum tostão na vida. Então, como eu oriento, é o que eu faço. Você recebeu todo o dinheiro que entrar na sua mão, dizima. Dizima. Entrou R$200, separa 20. Mas João, é do bruto? Não. Dízimo é do lucro. E eu comecei a dar do lucro. E eu me rachei. Consegui fazer isso 2 meses. Fabricava carroceria,
Fazia uma solda, marcava. Arrumava lá um arado, soldava um arado, marcava. Eu tenho esse caderno até hoje lá no escritorinho velho da oficina na Barra. Se eu pegar o caderno, eu posso até te mostrar. Chegava dia 25 do mês, meu dízimo é tudo dia 25 do mês. Dia 25 do mês, eu abri o caderno e a soma deu tanto. Vamos imaginar, assim, não quer dizer que é isso, mas só para uma ideia. R$1.000. Tá bom. O que eu fazia? Como 1.000, 10% é 100. E onde está esse 100? Eu não tinha 100 para dar. Então eu marcava lá, estou devendo R$100 de dízimo. Quando chegava outro mês, eu estava devendo aquele 100, mas vamos imaginar outro 100 que eu não dei no 100 para trás. Então eu estou devendo 200 de dízimo. Uma ideia, isso vai muito longe, mas só para você ter uma ideia. E aí então eu comecei a ficar apavorado. Como é que o Senhor quer que eu pague o dízimo? Olha, o Senhor é testemunha, Jesus. Eu estou marcando tudo que eu faço. Não está me sobrando nada. Como é que eu vou pagar dízimo do que não me sobra? E Deus não me falou nada. E eu me controlei com isso. Fala o seguinte, Senhor. Se der um bom trabalho, no mês que vem eu pago tudo. O mês que vem caiu a produção, porque foi terminando a safra, foi acabando as carrocerias, os consertos, porque a minha colheita era antes da colheita, porque todo mundo ia arrumar carroceria, arrumar máquina, soldar isso, soldar aquilo. Aí fracassava, aí só vinha a mulherada, pôr cabo em caneco, fone de bacia, arrumar fogão a gás, aquela coisa errada, que dava, mas não era um montante satisfatório. E lá um certo dia, eu já trabalhava e pregava. Um cidadão me chamou para rezar para um cara alcoólatra. E o camarada, isso foi lá em Ourinho, São Paulo. O camarada estava numa cama, um monte de osso. Não sei o que lá, enfim. E a família achou que era Jesus que tinha chegado lá. Meu Deus, foi recebido com honraria. E eu estava novinho de missão, então eu ficava todo cheio quando o povo dizia que eu era ungido. Diga ao juiz do camelote, fala, irmão. E eu então dei uma. Eu não era dizimista, irmão, eu já estava devendo para Deus. Aí, ele está no quarto, seu João. Eu falei, faz todo mundo o seguinte, fica todo lá, eu vou eu sozinho rezar para o rapaz, deixa comigo. E eu imaginei, eu vou fazer esse monte de osso levantar, se ele cair eu ponho ele na cama de novo, porque ninguém vai ver. E aí eu largo mão. E fui com essa ideia. Cheguei lá, chamei o cara pelo nome, ele mal abriu os olhos, falei, rapaz, eu vim aqui para te curar, rapaz. Eu vim aqui para te curar. Nem era Jesus, era eu. Ligou o juiz do camelote. Por que eu fazia isso? Porque eu não era dizimista. E aí eu peguei na mão dele, aí eu lembrei de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda, rapaz. Ergui ele sentou, pererecou, eu peguei ele para a mão, ele lá meio que, ele se afirma, rapaz, se afirma, se você cai, se afirma, se afirma. Ele andou para lá e para cá, eu falei, vou levar já na cozinha, porque se ele cair, ao menos o povo viu que ele andou. E fui andando com ele, até na porta, eu fui segurando, a hora que abriu a porta do quarto para a sala, e da sala para a cozinha eu soltei ele. E ele pererecando. E o povo, ai, é milagre, aleluia. A velha me abraçou, ai, eu sabia. E eu fui me enchendo.
Daí o camarada olhou, passou, desceu uma escadinha assim e foi indo. Fulano, volta aqui, volta aqui. Não, vou indo lá no boteco tomar mais outro, porque agora eu sarei. Mas eu fiquei com carão. E aí quando eu fui rezar, eu falei para Jesus, que vergonha o Senhor fez eu passar, Senhor. E o que é pior, o cara foi no boteco e voltou com 1 litro de 51 na mão. E a hora que passou no meio da sala, deu outro trago. O que eu vou falar para essa família? Falei, minha filha, o que eu pude fazer foi isso, mas ele vai sarar. Morreu, exigiu que enterrasse o litro de pinga com ele no caixão. E me disseram depois que enterraram ele com o litro de pinga. Diga, misericórdia. Mas quando foi reclamar isso para Deus, ele me disse, o que você quer que eu te proteja? Você está me roubando? Senhor, a senhora me desculpa, mas o senhor não tem por que me dizer isso. No que eu estou roubando? Olha, eu tento ser justo no meu trabalho, fazer bem feito, cobrar o preço que é preço, eu não exploro ninguém. Mas você não está dizimando. Mas como é que o Senhor quer que eu dizimo se eu não está sobrando? Não está sobrando porque você não está sendo fiel. Mas como é que eu faço para ser fiel? Quer uma fidelidade mais do que essa? Qual trabalho que eu fiz que eu não marquei? Com data eu tenho esse caderno na barra. Com data, com hora, com o freguês. O senhor não pode falar isso, Jesus. Aí não está certo. Você está me roubando. Eu disse, mas então, como é que eu vou fazer? Não veio mais nada no coração. Mas eu cheguei em casa, tinha uma duplicata que vencia à tarde. Joãozinho, o correio deixou uma duplicata aqui. Quando eu olhei, lá estava escrito, acertando até hoje é X. Não acertando até hoje era 4 mil. Na época 4 milhões. 4 mil cruzeiros. Não acertando é juro de 80%. E eu não tinha pago o dízimo e eu não tinha um tostão na conta. E agora, o que eu faço? Jesus diz que eu estou roubando ele. Agora vem essa opressão. Imagina do jeito que a gente fica, irmãos. Mas eu sempre tive muito amigo. Montei numa moto e saí nos amigos. Primeiro eu fui em quem devia para mim. Mas tem gente ruim para pagar. Falei para o irmão, você é ruim de pagar os outros, irmão? Que coisa feia a pessoa que não paga os outros. Vai lá na loja, compra, sai tudo bonitinho, marca e não volta a pagar. Coisa feia. Fala para o irmão, isso é feio, irmão. Anda bonitinho com o que é seu, não com o que é dos outros. Mas se ele rouba Deus, não vai roubar a loja? Ei, desculpa, gente, aqui tem que jogar limpo. Amados, eu fui no que me devia. Rapaz, olha, o financiamento não saiu. Você aguenta mais um pouquinho lá, porque você sabe quando o cara não quer pagar, o choro que ele faz. Aí eu fui num outro amigo. Amigo, eu estou precisando de 4 mil reais, rapaz. Eu tenho dinheiro para receber. 30 dias eu te pago com certeza. Se você viesse ontem, eu tinha te arrumado. Ontem eu já depositei tudo, porque nesse juro de 80% aí, não dá para ficar com o dinheiro parado. Então não dá para tirar, eu apliquei com 1 mês. Fui no outro. Humilhação, pedir dinheiro. Até hoje eu tenho dificuldade disso. É muita humilhação. Aí eu fui no outro camarada lá. Falou, não, te arrumo, tranquilo. Eu vou te fazer o cheque e procura descontar hoje. Tá bom. Fez o cheque de 4 mil. Fui no banco, peguei em espécie 4 mil reais. Falei para a baixinha, eu estou indo pagar uma continha lá
e talvez até às 4 horas eu estou aí de volta. Peguei a Francisquinha, subi no escritório, peguei os 4.000 emboladinhos, quando eu desci a escada, e o dízimo. Dízimo? Que dízimo? É 4.000. Eu disse, mas esse dinheiro não é meu? Eu estou emprestando? Não, eu acho que eu estou doido. Dízimo, não. O dinheiro não é meu, como é que eu vou? Eu emprestei. Eu estou devendo. Ah, não, acho que é coisa da minha cabeça. A hora que eu fui da partida na moto, pagou dízimo. Tia vida. Voltei para trás, tirei 400, dobrei, olhei e disse, mas será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Não, eu acho que não é assim que funciona o dízimo. Ah, não, depois eu pago. Peguei os 400 e pus no bolso. Esse processo foi 4 vezes. Subi, descer. Subi porque era uma limusine. E lá estava a escrivania e lá que eu mexia com os papéis. Na última vez me deu uma ira tão grande, eu fiquei igualzinho Caim. Por isso que é fácil pregar a Bíblia quando você vive a realidade. Eu fiquei irado com Deus. Mas eu fiquei tão irado que eu peguei os 400, dobrei, sentei no fundo da gaveta. Fica com essa merda aí, Jesus. Mas trata de me arrumar 400 contos, sair da onde sair. Porque como é que eu pago 4.000 com 3.600? E na época ainda eu era muito brabo. Eu tinha só um pequenininho, tanto assim de conversão. E saí bufando naquela moto. Não enche o saco. Ah, deu um tentinho, lá vem, chega no trevo. Muitos já sabem dessa história. Eu estou até repetindo, claro, para muitos. Vinha uma Brasília lá e o cara arrancava o braço fora, dando sinal de luz, mandando eu parar. Eu falei, já vem esses raios de gente encher o saco para me rezar. E eu não rezo para ninguém. Eu estou pé da vida. O cara, seu João, eu conhecia a tua motinha. Eu precisava conversar com o senhor. Rapaz, não vai dar não, hein? Desculpa, mas eu estou aí meio com a cabeça quente. Eu estou indo lá para acertar uma conta lá. Não, é rapidinho. É que eu saí devendo para o senhor aqui R$6.000. E eu arrumei minha vida e eu estou voltando a pagar onde eu devia. Acabou a pressa na hora. Vamos lá em casa, vamos, acho que está na hora do almoço, vamos almoçar. Diga misericórdia, diga, irmão. Aí eu voltei todo alegre. Ele fez um cheque de 6.000, eu fui no banco e troquei. Peguei 6.000 em espécie. Os 4.000 emprestados eu amarrei no elastiquinho e deixei. Esse eu vou devolver. Dos 6.000, quanto eu tirei? Fale alto. Quanto me sobrou? 3.400. Quanto eu devia? Quanto me sobrou? Irmãos, desse dia para cá, nunca mais. Nunca mais. A uma altura da minha missão, eu abro a Bíblia, estava aquela passagem lá. Eu não sou como os demais, eu pago o dízimo na hora certa, eu dou da babá. E uma senhorinha que estava ali, outro batia no peito, Senhor, sou miserável, perdoa meus pecados, papapá. Entre um e outro chega uma senhorinha, pegou a única moedinha e colocou no cofre do templo. E Jesus olhou e disse aos que estavam com ele, você está vendo aquela senhora? Ela vai ser justificada diante de Deus. Poxa, Senhor, mas por quê? Ela só deu uma moedinha? Mas ela deu tudo o que ela tinha, enquanto aquele outro deu o que sobrava. Eu disse, mas eu estou igual esse que bate no peito então, Senhor, porque na oferta
Eu dou 10, 5, milão, 50 centavos. Pergunto para o irmão, quanto você dá na oferta, vizinho? Ei, estão escutando? Dá um tapinha no irmão, diga, resto põe na lavagem e dá para pôr. E eu sofri a morte. Se é que eu estou sendo assim de hoje em diante, Senhor, eu te prometo, Pai, eu darei a maior nota que eu tiver no bolso em cada missa litúrgica que eu for. E a missa litúrgica, é claro, é no sábado à noite depois das 6 ou o domingo. Então, a maior nota é que eu ponho. Se eu tenho algumas notas de 200, eu separo ela, eu não gasto ela, porque é a maior nota, ela é do meu Senhor. Se eu tiver com R$200,50 no bolso, eu ponho a de 200 e fico com 50 centavos, desde 1990. E nunca me faltou maior nota para me impor. Nunca faltou nada na minha casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, e eu tenho alegria de viver. Olha como Deus me veste. Nada aqui é comprado. Nada. O relógio foi a paraguaia que me deu. A cinta foi o filho do fubá. O fubazinho. A cueca foi o Toninho de Itaporanga. O tênis foi a Jaquinha com o Luizinho. A meia foi o Toninho de Itaporanga. O laque do cabelo foi a Tamari de Marília. Nada. Já estamos indo. Eu sei que você está mandando eu parar, mas já vamos. A camisa foi um cara lá em Cascavel. O Alexandre estava comigo o dia que eu ganhei essa camisa. Ele me deu tanta coisa e o carro do Alexandre não cabia mais nada. E o Alexandre falou, não cabe, vamos enfiar aqui. O carro dele veio lotado. Amém? Todo ganho. Você vai no meu guarda-roupa, é todo ganho. Eu dou bermuda nova, eu dou camisa nova, às vezes dou sapato novo. Eu vou doando e vou ganhando, vou doando, vou ganhando. Eu tenho um punhado de camisa lá que eu nem estreiei ainda. Às vezes eu pego camisa novinha e eu invento, ficou meio grande para mim, leva, mas não é. É porque não é justo eu ter um guarda-roupa lotada de camisa e o meu próximo não ter. É assim que eu vivo. Ontem, o Heleno me disse, João, que tal nós parar e pegar uma turma e encher todas essas caixas? Eu disse, não, Heleno, nós não podemos trocar missão por serviço. Não, tá certo, tá certo. Falei, fala o seguinte, vem a quarta-feira, pode vir que não sai sem chumbo não. Ninguém trabalha de graça aqui para mim. Ninguém. Pessoa vem me ajudar, eu vejo quanto ele trabalhou, chega no fim, não, mas tá. Por que, amados? Porque é dando que recebe. Se ele está dando um serviço para a obra também tem que dar para ele, para cumprir a palavra. Nós estudamos esses dias no congresso. Quem muito semeia, muito recolhe. E eu disse para ele, não vamos trocar a obra pela missão. 3 pessoas me disseram, a mulher do baiano, a Nadir e o seu Lazinho, que sentiram no coração de fazer um mutirão para quebrar o milho. E ontem, quando eu estava passando ali, eu estava imaginando, eu ia arrancando uns pés de mato, até eu me atrasei um pouco, porque tem asfixia de terreno sujo. E eu ia imaginando, meu Deus, se eu encontrasse uma máquina para quebrar esse milho,
Porque nós temos tanto serviço aqui, agora começa a missão. Se eu achasse uma máquina, a gente quebrava rapidinho. Mas quando eu cheguei ali, a Nadir disse: João, eu senti na alma de nós fazer um mutirão para vir quebrar teu milho. Amém? Olha que amém pobre. Então ficou marcado para domingo às 7 da manhã. E você é um convidado, sem ganhar nada. Talvez dá uma rua para cada um. De repente dá até para quebrar e debulhar. E eu vou ficando mais livre para a obra aí. Porque eu estando na obra, eu estou ajudando daqui, ajudando dali. Eu não sei sentar tijolo, mas eu sei arrumar um negócio aqui, arrumar uma ferramenta, assistir aqui, assistir lá, buscar o que falta. Estou ajudando na obra. E ainda estudando a Bíblia, estudando o questionário. Amém? Então você já é um convidado de honra, porque eu fazia isso na Água da Areia. Os 4 domingos, estou terminando, aguenta. Os 4 domingos da quaresma, nós trabalhávamos catando algodão e todo o dinheiro que o dono do algodão pagava por arroba era revertido para a campanha da fraternidade. Vocês estão comendo carne de porco aí quase todos os dias. Com milho que nós debulhamos esses tempos atrás, vários amigos queridos vieram nos ajudar. O milho está quase acabando. O silo está no gritinho. 3 porcos que foram matados, foi matado, foi engordado, ou chegou ao ponto que chegou, com o milho que essa irmãos amigas me ajudaram a plantar. Então você está ajudando ali quebrar milho, você não está ajudando o camelote. Você está ajudando, já tem mais 2 ali no chiqueiro. Nós vamos ter, eu acho que encontro aqui, não sei quando. No próximo encontro, o Fazor mora também, ele já está bonitinho. Porque a gente que castra, a gente que cuida, que lava chiqueiro, que trata, converso bastante com ele, engorda bem, porque tem muita gente de olho na tua carninha aí, rapaz. E na hora de matar, eu digo, nossa amizade acabou, amigo. Mas eu só finco a faca, é a faca que mata, eu não faço nada. Amém? Querido, então fica convidado, domingo às 7 da noite, às 7 da manhã. Se não chover, trabalho na Comunidade de Vida. Eu vou pedir para alguém filmar, fazer uma live bonitinha. O povão que vai ficar de fora vai sentir até invejazinha. Ai, que delícia se eu tivesse lá também. Amém? Quero ver essas mãozinhas lindas, toda esfoladinha. Aí você vai ver o que o camelote passa aqui no dia a dia. Ficamos de pé. Até seu Lazinho vem. Amém. Tá firme, né, Camilota? Não vai arregar não, hein? Tá firme, né? Amém. Ela vai ser bombeira. Vai fazer igual a Miriam lá no Egito. Levar água para os feitores lá, para os hebreus. Amém? E anda bastante. A baixinha passou carpideira 2 horas antes da Helena nascer. Quanto mais se andar, mais o Joaquim vai ficar esperto. Pula, anda, sapeca, o Joaquim desloca de tudo. Na hora de sair não tem trabalho nenhum. Do jeito que entra, sai. Pode ficar tranquilo. Ficamos de pé. Brincadeira, Talitão. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor, ouça a nossa oração. Senhor, esteja conosco.